Salve, salve, gente amiga da bola. Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Não tem jeito, galera. Brasileirão pega fogo. São Paulo dá mais uma escorregada. O Internacional está chegando e tem mais gente se aproximando aí. Galo Mineiro, Palmeiras, que chacoalhou o Corinthians 4-0. Para quem imaginou que o Palmeiras fosse dar uma refrescada aí no Brasileirão depois de se classificar para a final da Copa Libertadores, aí, ó, a torcida corintiana que vinha de um bom resultado aí diante do Fluminense já vai ter que aguentar a trollagem do torcedor palmeirense. Hoje, nosso programa está desfalcado aqui do representante palmeirense, mas ele deve estar feliz da vida aí com o que ele viu. Então, não Eu soube que ele saiu correndo pela rua com a camisa girando assim e não sei onde foi parar. Então, Luiz, já que você deu a ideia aí por onde pode estar o nosso amigo Vitor, eu te pergunto, e o seu São Paulo escorregando aí, dando oportunidade para todo mundo chegar? Então, qual a expectativa aí para o jogo de quarta-feira e a que você atribui essa queda de rendimento do São Paulo? eu já tinha atribuído essa queda de rendimento à dependência do Luciano. O São Paulo é muito dependente do Luciano, o esquema está muito dependente dele. Enquanto ele não voltar, o negócio vai ser complicado, porque eles não conseguem achar um jogador que faça o papel do Luciano. Isso se torna muito ruim para o São Paulo. Agora, pensando no jogo contra o Atlético Paranaense lá, eu acho que até que foi um bom resultado. Não foi um resultado tão ruim, porque a gente sabe que o Atlético lá é parada duríssima, né? Então, acho que até que jogou mal, o São Paulo jogou mal, mas o resultado é muito bom para o momento, né? Pelo menos a gente consegue ainda ficar um ponto à frente do Internacional e vamos deixar para a próxima rodada aí da quarta-feira. O problema só que esses 3 últimos jogos do São Paulo, que o São Paulo consegue somente 1 ponto de 9 disputados, permitiu com que a turma que estava ali meio que em banho-maria chegasse e sonhasse ainda com o título, né? Então, eu imagino que essa rodada, e a gente vai falar um pouquinho dela rápido daqui a pouco, o São Paulo, se não abrir o olho, meu amigo, ele entrega de vez a rapadura aí, porque vai ficar difícil depois engrenar a terceira, a quarta e a quinta marcha e levar aí o Brasileirão até o final. Gustavo, eu só quero dar uma pitacada aí no negócio do São Paulo, Renatão, rapidão. Então vai lá. Não, porque eu acho muito engraçado o São Paulo ser dependente do Luciano. Porque, beleza, o cara chegou, deu um encaixe legal no time, foi bem quando esteve em campo, fez gols importantes, decisivos. Mas, pô, o cara não é o Ronaldinho Gaúcho, velho. Mas não precisa ser Ronaldo. Luciano, velho. O São Paulo é um time extremamente previsível. Ok, colocação, só que, poxa... Então, Gustavo, eu acho que pode até ser previsível, mas é que nem a história. Não sei se você lembra quando o Tele montou o time pro Raí. A hora que o Raí saía, o time desandava, porque tinha um esquema todo para o Raí. E a mesma coisa com o Luciano. O Luciano dá um equilíbrio que, se você tirar o Marinho do Santos, não sei se o Santos vai jogar a mesma coisa. Se você verdade. Mas uma coisa é o Luciano, sei lá, ficar um jogo fora e aí beleza, você tapa o buraco, São Paulo dá aquela patinada. Mas com uma contusão aí que o cara tá fora durante tanto tempo, vai ficar do mesmo jeito? Então, mas não estão achando a peça. Essa é a questão. Se tivesse achado uma peça, eu acho que o São Paulo estaria melhor agora. Esse São Paulo é o São Paulo... algumas peças e não serviram. Esse São Paulo é o São Paulo que estava patinando até no início da nossa análise do Brasileirão, né? Era o mesmo São Paulo sem o Luciano. Então, a gente vê, realmente, o Luciano, ele saiu do Fluminense, passou para o Grêmio, não se firmou, né, nesses clubes. No São Paulo, acho que é o grande momento da carreira dele. Então, não venho dizer que ele está desequilibrando, mas
ele se encaixou num esquema tático e o esquema tático se encaixou nele. Então... Sim, perfeito. Estou super de acordo com isso. Mas na ausência do Luciano, que não é um jogo fora, o cara tá aí já, sei lá, 1 mês, 2 meses fora, vai ficar mais não sei quanto tempo. Poxa, muda, mas, sabe? Aí é o Fernando Diniz que tem que, sabe, tirar alguma ideia da cabeça e mudar o esquema de jogo do São Paulo. Porque não pode ser Luciano dependente. Então, mas assim, se você notar, o Sara, que tá jogando um bolão, não jogou nada esses 2 jogos. O Daniel Alves está jogando razoável, não jogou nada. O Brenner não jogou nada. Quer dizer, o time inteiro tem jogado mal. Não é uma coisa de um jogador ter jogado mal. O time inteiro está jogando mal. E isso tem que ser resolvido. Não sei se é problema interno, se é problema de diretoria, se é problema de jogador, se é problema com o técnico, mas tem que resolver, senão vai perder o campeonato que estava... Então, Luiz, peraí. Então, aí agora você fez com que minha instalação elétrica aqui ficasse toda confusa. Porque primeiro era Luciano dependência, mais ou menos, que o time está armado para ele. E agora você já enumerou uma série de outros problemas. Não estou enumerando outros problemas, estou falando o seguinte, o Luciano é uma peça-chave. Sim, tudo bem. Se ele não está resolvendo, se sem ele não consegue resolver com ninguém, alguma coisa, e os outros jogadores também caíram, não pode ser aquela coisa. Será que o Luciano é o espinafre do Popeye do São Paulo? Porque o Luciano faz o São Paulo jogar futebol. Tira o Luciano, todo mundo joga mal. Não pode ser. Assim, alguma coisa está acontecendo a mais. Então pera lá, porque o Luciano é um super-herói, acabei de saber. Mas vai lá, Léo, fala aí. Eu só queria, até para a gente dar encaminhamento nas próximos assuntos, só concluir um pensamento. Essa situação é tão grave, que você vê no discurso do Diniz, que ele já percebe que pode ser ultrapassado pelo Inter e já fala, se viermos perder para o Inter, não é o fim do campeonato. Então já prevê, já está ali, já prevendo uma possível derrota pelo mau andamento dele. Mau momento, né? Eu acho que assim, eu vi pelo que toda a crítica, a crônica esportiva estava falando, é a oscilação do time. Então, assim, é óbvio que casa com a ausência do Luciano, mas, por exemplo, conforme você mesmo falou, Léo, no início do campeonato, o São Paulo dava umas patinadas. Seria o Luciano. Teve uma arrancada, conseguiu abrir uma margem de pontos, só que essa margem, em 3 rodadas, ela se diluiu. Então, o que é necessário agora? Reequilibrar o time. Para quê? Para justamente o São Paulo voltar a vencer. O problema todo é que o próximo compromisso do São Paulo é com o vice-líder, um time que vem de 6 vitórias. E aí era essa pergunta que eu ia fazer para o Gustavo. Gustavo, você acha que o Inter tem condição de, em ganhar esse confronto da quarta-feira, rumar para o título? A condição tem. Condição tem. Melhorou o desempenho, vem ganhando jogos. Já são 5 ou 6 vitórias consecutivas do Internacional. E eles estão vivos na briga pelo título. Será que eles vão manter essa pegada por mais 8 rodadas até o final do campeonato? Será que não vai ter nenhuma oscilação nesse meio período? Talvez sim, mas eu acho que é um dos postulantes ao título, sim, com certeza. Mais do que o Atlético Mineiro, que muita gente ainda coloca, nossa, o Atlético aí está super vivo na competição, pode ganhar, pode surpreender, só que o Atlético tem sido bastante irregular no campeonato, perde alguns jogos que você não entende. Ô, Léo, me diz uma coisa, 3 jogos dessa próxima rodada envolvem aí os 6 primeiros colocados. Então a gente começa com Inter e São Paulo, né? São Paulo e Inter. Tem Grêmio e Atlético Mineiro e tem Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras embaladíssimo aí
após essa goleada em cima do seu arquirrival Corinthians. Aí eu te pergunto, mesmo com todos esses compromissos que o Palmeiras vai ter aí nessa reta final de temporada, o Palmeiras pode sonhar com o título brasileiro? Sim, com certeza. Essa vitória diante do Corinthians, acho que mostrou isso, né? O time está pensando também no Brasileirão, né? Até foi uma pauta que nós discutimos no programa anterior e que eu vejo com bons olhos. Essa mentalidade que o Jorge Jesus tinha e que o Abel Ferreira está mostrando ter, de ganhar tudo possível, eu acho que mostra que treinadores, não estou dizendo do Brasil, mas a mentalidade do brasileiro em si, de tentar priorizar um ou outro, se você tem capacidade, tem time, ou mesmo que não tenha um elenco tão qualificado, mas você tem oportunidade de chegar até mais longe numa outra competição paralela, mete bronca. Eu acho que o torcedor, só quem sai ganhando é o torcedor, e o campeonato de uma maneira geral. Eu creio sim que o Palmeiras tem grandes chances, mas eu acho que o Inter está vivendo um momento no brasileiro melhor. É um momento onde, após a eliminação para o Boca, virou a chave. Acho que foi o momento que realmente, pós-Cudê, o time do Inter conseguiu engrenar. E esse duelo no Morumbi, né, diante do São Paulo, acho que é a grande chance para mostrar a fase que está vivendo. Se ganhar do São Paulo, praticamente, não posso ratificar, mas já está dando um salto muito grande, já dá para ver brilhar a taça no fim do campeonato. E se perder? Se perder, acho que embaralha tudo. Se perder, embaralha tudo. E realmente, assim, vai me decepcionar. Porque o time que conseguiu essa arrancada de 6 vitórias seguidas nessa altura do campeonato mostra que tem disposição, não tem um grande elenco, mas tem disposição. Foi mais ou menos como o Cuca fez. Ele pegou ali no Santos, conseguiu extrair o melhor de cada jogador e está aí na final da Libertadores. Quem que acreditaria a partir das oitavas que o Santos estaria na final? E eu não acreditava. Não acreditava. Eu não acreditava. O Inter veio embalado, nunca chegou chegou acho que liderar uma rodada, agora eu não tenho cabeça em mente, mas estava ali, sempre ali entre os 3 primeiros. Com a saída do Cudê, teve uma caída vertiginosa e conseguiu engrenar também se baseando nos maus resultados dos adversários diretos. Então, acredito sim que o Inter tem grandes chances de já se aproximar do título. O Flamengo, se ainda tem alguma pretensão após essa vitória de 3-0 sobre o Goiás, tem que jogar bem. O mando de campo é dele, vai jogar em Brasília, por conta da Conmebol estar com controle do Maracanã. É o momento. Se o Flamengo ainda tem chance, como o Gabigol falou, né, que um time que estava 3 minutos do final de terminar a partida da Libertadores, perdendo, conseguiu virar e ainda tem chance, esse é o momento. Então, o Flamengo precisa mais do que nunca arrancar uma vitória. 1-0 já é goleada, desde o Palmeiras. Mas vão ser grandes clássicos. E o jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro na arena do Grêmio também é um outro grande jogo, né? Eu acredito que o Grêmio vai sair vitorioso, porque o time do São Paulo ainda não me inspira essa confiança em jogos decisivos. Impressionante. E lembrando também que a gente vai ter essa rodada agora no meio de semana. Tem a rodada do final de semana também, né? E na outra quarta-feira, ou seja, no dia 27, Grêmio e Flamengo jogam para pagar a rodada atrasada. A rodada atrasada. Então, assim, daqui até a próxima semana, a gente pode ter aí pelo menos uma grande reviravolta na tabela. E dependendo do que acontecer, vamos dizer, com o Palmeiras, e aí por que eu digo Palmeiras? Porque o Palmeiras está vivo no Brasileirão, está vivo, óbvio, muito vivo na Copa do Brasil e também na Taça Libertadores.
E aí pode ser que a gente tenha G7, pode ser que a gente tenha G8, enfim, muita coisa pode acontecer em pouco espaço de tempo. E aí eu quero perguntar para o Gustavo, já que ele já tinha falado isso para a gente no programa passado. Gustavo, o Santos poupou alguns titulares para o jogo contra o Botafogo e mesmo assim saiu vitorioso. Você acredita que o Santos vai fazer de tudo para se manter aí nessa briga do G8, G7, seja lá o G que for, ou vai dar um freio mais ou menos ali quando estiver mais próximo da final da Libertadores? Não, vai porque o título da Libertadores não está garantido, né? Eu confio absolutamente no Santos, já disse isso outras vezes, acho que o Santos pode ganhar, mas estou pensando, a minha pergunta é em função do calendário. Então, falando do calendário, os próximos jogos do Santos são contra a Fortaleza e o Goiás. 2 times que estão lá embaixo, sabe, lutando para não cair. O Goiás acabou de perder também. Então, assim, são 6 pontos que o Santos tem que fazer. Porque depois, na terça-feira da semana da Libertadores, o Santos pega o Atlético Mineiro. E esse pode ser um jogo que... Será que vai com o time titular? Será que vai poupar para a final? É em função disso que eu estou perguntando, porque então, tanto mas eu estou respondendo para você, porque é o seguinte, tem esses 2 jogos antes, Fortaleza e Goiás, que tem que fazer 6 pontos. Sabe? Se no terceiro perder, eu entraria com o time dente de leite, cara, contra o Atlético Mineiro. Sabe? Não vai nem o Cuca, põe um time de divisão de categoria de base, com o técnico da base, todo mundo lá para entrar em campo e pronto. O que importa é o jogo da Libertadores. E aí depois o Campeonato Brasileiro volta. A minha pergunta é justamente em função desse calendário apertado, porque hoje mesmo já foi noticiado que Santos e Palmeiras pediram antecipação de jogos aí justamente em função da Libertadores. Sim, não foram atendidos. Não foram atendidos? Não. Que seria o jogo de terça-feira. Santos e Atlético Mineiro, Palmeiras, acho que Vasco, não lembro se é esse, mas acho que é Palmeiras e Vasco, e não foram atendidos. Eles vão jogar na terça-feira. O que acontece é o seguinte, porque diante desse imbróglio todo aí do calendário, o que aconteceu com o Flamengo tempos atrás, que jogou 4 jogos em uma semana, meio que vai acontecer com o Santos e Palmeiras. O Palmeiras vai jogar a cada 72 horas. Com intervalo muito curto. E assim, então é por isso que, por mais que esses 2 times ainda briguem aqui por alguma coisa no brasileiro, fica difícil você imaginar os 2 chegando com plena força, entendeu? Tanto chega os 2 não, porque é o seguinte, pela classificação ou o Palmeiras pelo título. O campeão da Desculpa, tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Os caras ainda têm que guardar forças para o Mundial. Exatamente o que eu ia falar. Ganhando aqui, tem lá o Mundial que vai ter que jogar os jogos que são pedreira. Exatamente. Então, simplesmente vou tentar ganhar tudo, né? Ganhei o Palmeiras, vamos falar do Palmeiras, vai, que tá tem 3 chances. Vou tentar ganhar tudo e chegar no Mundial lá e tomar piaba. O discurso tem que ser esse mesmo, só que quem ganhar Libertadores, sabe, já vai abortar o Campeonato Brasileiro. Porque será que a CBF vai dar mais datas para remarcações de jogos? O Mundial vai começar para o brasileiro no dia 7 de fevereiro já. E aí depois, 3, 4 dias depois, já tem a final. E aí, só que para voltar do Catar para cá, mano, sabe, seja mais 2, 3 dias... Capaz de ainda tirar um dia de férias aí para descansar da viagem, comemorar o título com a família. Ou seja, coloca aí 3, 4 jogos com um time tipo de divisão de abaixo, sabe? De categoria de base. O que acontece é o seguinte, não tem jeito. Essa altura do campeonato,
alguns clubes vão vivenciar aí esse dilema com o calendário. E aí cabe às comissões técnicas ver o que é melhor, enfim, qual jogo que realmente o time vai entrar com time A, time B. Por exemplo, hoje eu sei que o Palmeiras, a gente viu aí que o Palmeiras entrou com algumas peças que costumam entrar no segundo tempo. Por exemplo, o William não vinha sendo titular no Palmeiras. Quem está jogando de titular é o Rony. O Rony hoje foi poupado. Provavelmente deve jogar contra o Flamengo na quinta-feira. Agora, a base da equipe vem jogando. Então, assim, o Santos já não tem um elenco tão de um lastro tão grande como tem o Palmeiras. Enfim, já teve que mesclar alguns jogadores nessa rodada do final de semana. Então, esse é o dilema do sucesso, né? Porque conforme você faz uma boa campanha, chega uma determinada hora, você tem que acabar fazendo essas escolhas. Pessoal, antes da gente entrar logo na rodada, eu queria falar de um assunto e mandar um forte abraço aqui para a família do Luiz Paulo, jogador do Ituano, que teve uma tragédia familiar aí, um acidente com a sua filhinha, e a gente quer mandar um abraço aí para a família do jogador, para o jogador e para toda a família do Ituano, né? Todo mundo aí que gosta do clube, enfim, deve estar em solidariedade, em oração aí, em função do ocorrido com a filhinha do Luiz Paulo. Então, deixar o nosso abraço aqui, a nossa solidariedade. Papai do céu dê força aí para a família toda. Vamos para a tabela do Brasileirão, pessoal, porque tem muito jogo bom. A gente já começou a falar de alguns aqui. E aí eu queria, Léo, já que o Vitor não tá aqui com a gente, eu queria que você falasse o seguinte, logo de cara, para começar a rodada, tem Botafogo e Atlético Goianiense. Botafogo pensa ainda na permanência ou, na sua opinião, a vaquinha já deitou? O Barroca concedeu entrevista, né, após a derrota desse domingo para o Santos, afirmando que ele não sabe se é instituição, ele acredita. O técnico ainda afirma que acredita na permanência, na chance de conseguir reverter. Mas, cá entre nós, acho que é um discurso motivador para tentar ganhar o elenco. Não é ganhar elenco, mas tentar motivar o elenco, mas com 9 pontos de diferença, faltando 8 rodadas, tentar fazer o que não fez até o momento, eu acho difícil. Até a postura dos próprios jogadores, já meio que conformados com as derrotas, né? Você não vê esboçar reação. Então, não acredito. Acho que, realmente, o Botafogo já está com o passaporte praticamente carimbado para a Série B. Falta só cumprir a tabela para fazer o descenso, não o acesso. Termina, Léo. Não, e é triste. Acho que enfraquece o futebol do Rio, mostra um pouco da crise na gestão dos clubes cariocas. Então, isso reflete diretamente num grande clube tradicional como é o Botafogo. E realmente, nesse momento, eu fico triste pelo futebol do Rio. Luiz, nessa mesma direção aí, a gente vai ter Bahia e Atlético Paranaense. Bahia também numa situação complicada, não tão complicada quanto a do Botafogo, mas uma situação ali, é o primeiro na zona de rebaixamento. E eu te pergunto, Bahia consegue se safar ou não? Tá difícil, hein? Se para pensar, aquilo que a gente veio falando nas últimas semanas, né? Fortaleza e Bahia e o Vasco, eles estão fazendo de tudo para ficar na segunda divisão. Isso que é impressionante. Na verdade, principalmente Fortaleza e Bahia, né? Tem perdido vários jogos e isso não vai ter muito escapatório nas próximas rodadas, não, porque
Eles vão pegar várias pedreiras nas próximas rodadas e eu acho difícil sair. A sorte do Vasco, desculpa, a sorte do Vasco, ele vai jogar aquele jogo que falta com o Palmeiras, e como a gente estava conversando agora há pouco, o Palmeiras deve jogar com o time reserva. Mas mesmo com o time reserva, acho que é difícil o Vasco conseguir ter uma vitória. Não, eu também acho. Eu não digo nem que o Palmeiras vá com o time reserva, não. Acho que o Palmeiras deve ir com o terceiro time, se houver possibilidade, porque aí já é concentração total. Ô, Gustavo, essa linha, ainda nessa linha do rebaixamento, a grande surpresa, eu acho, da última rodada foi a vitória do Coritiba em cima do Vasco em São Januário. E o Coritiba pega o Fluminense agora no Couto Pereira. Dá para sonhar ainda em escapar? Cara, o Coritiba ganhou um confronto direto. Quando você pega dois postulantes ao rebaixamento, é normal que um deles saia ganhando, mas não quer dizer que é um início de arrancada. O Coritiba não inspira toda essa confiança, não. Não tem jogado por isso. Ganhou do Vasco, mas não foi um baile de futebol. Vai cair. E aí, Luiz, eu vou te chamar de novo, porque você que vinha aí apostando na recuperação do Goiás, o Goiás esbarrou aí no Flamengo, que voltou a vencer depois de 3 rodadas e vai jogar com o Ceará. Na tua opinião, Goiás escapa? Ainda consegue escapar? Na minha opinião, ainda é possível escapar, sim. Porque está 3 pontos atrás do Bahia, vai fazer um jogo com o Ceará. Eu acho que dá para ganhar do Ceará. Eu acho que hoje o Flamengo ganhou do Goiás, e se você olhar, foram erros grandes na defesa do Goiás. Principalmente o último gol, né? Então, eu acho que é possível, sim. Se ele tem que acertar. É aquela coisa, jogou um jogo mal, vai ter que ir para a final em todos os outros jogos que faltam para poder escapar. Mas não acho que esteja impossível escapar, não. Acho que está bem possível, porque só 3 pontos atrás, para quem tinha metade dos pontos que tinha agora, eu acho que dá para escapar, sim. Léo, depois de tomar uma saraivada, uma chacoalhada de 4 do Palmeiras, o Corinthians se recupera aí, tem tempo de se recuperar. O Sport também não tem feito uma boa campanha, né? E esse campeonato está tão curioso, né? Você vê o Fluminense ganhou do Flamengo, que era franco favorito, perde de 5-0 para o Corinthians vai lá e perde para o Palmeiras de 4-0. Então, os nossos pitacos estão saindo tudo errado. Mas acho que é a chance do Corinthians encontrar o trilho da vitória de novo. Vale destacar que as 2 últimas derrotas do Sport, né, são derrotas contestadas, né? Perdeu com lances polêmicos, né? E o Jair Ventura já bradou durante algumas coletivas que o time dele está sendo prejudicado. Que, de fato, existe sim ali uma razão para ele estar reclamando. Enfim, também tem aquele lado motivador do time, né, para tirar daquela zona de desconforto, que está liberando ali também, está com o mesmo número de pontos do que o Vasco, né, e com um jogo a mais. Então, acho que é uma situação também o Sport afundar o Corinthians também, que se tinha alguma pretensão ali de pegar uma pré-Libertadores, de repente o Sport pode azedar o caldo do Corinthians. Renato, sabe o que eu acho? Essa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians serviu para colocar um pouco dos pingos nos is, sabe? O time do Corinthians vinha nessa arrancada aí com uma sequência de bons jogos não, de bons resultados, mas, o time do Corinthians é absolutamente limitado, sabe? Tá indo muito mais longe do que, sabe, o time em si poderia entregar. Então, acho que está no limite. Que suba uma posição, 2 talvez,
mas não vai fazer uma grande campanha. Não acredito assim no Corinthians, não. O time do Corinthians é limitado mesmo, é fraco, tecnicamente é ruim. Se você pegasse hoje o time do Palmeiras que entra em campo contra o time do Corinthians, o time do Corinthians não ganhava em uma posição, cara. Então... Antes da gente finalizar aqui o programa, a gente tem... Aproveitando que desculpa, rapidinho, o que o Gustavo falou, eu acredito muito mais no Atlético Paranaense passando o Corinthians do que o Corinthians subindo e encostando no Santos. Ou no Fluminense, qualquer time ali. Pode ser. Tudo, eu acho que o Atlético Paranaense está com uma cara de... tem uma cara de mais brigador do que o Corinthians hoje. Tudo é possível. Antes da gente finalizar, lembrando que a rodada ainda tem Bragantino e Vasco, Bragantino que vem de uma vitória fora de casa sobre o Ceará, e Fortaleza e Santos, que o Gustavo falou rapidamente, aí o Santos também vendo aí como é que vai ser seu planejamento. Agora eu queria, para a gente fechar com chave de ouro, hein? Vamos fazer aqui um mini pitaco, sendo que cada um vai falar sobre um jogo só. Começa com você, Luiz. Grêmio e Galo. Quanto vai ser esse jogo? Grêmio e Galo? 1-1. 1-1. Gustavo, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, 1-1 também. Léo, São Paulo e Inter. 2-0 Inter. 2-0 Inter. Aí é sacanagem. Você vai pôr pro Léo, que o Léo é o cara que mais deseja a má sorte pro São Paulo. Você vai fazer isso. Então tá bom. Já que você está protestando. Gustavo, vai lá. São Paulo e Inter. São Paulo e Inter? São Paulo 2, Inter 4. Vai falar o que agora, careca? Vou falar o seguinte. Eu acho que vocês vão errar. Tá bom. São Paulo vai voltar. Só para lembrar aqui, pessoal, que tá muito legal o Campeonato Brasileiro. 30ª rodada, óbvio que temos 3 times com jogos a menos. 3 times que estão entre... 4 times que estão entre os 6 primeiros. 4 têm um jogo a menos. E a diferença do sétimo pro primeiro, do primeiro para o sexto colocado é de 7 pontos. Ou seja, essa diferença, na real, ela pode ser de 4 pontos. Olha que campeonato brasileiro muito legal que a gente está tendo, faltando somente 8 partidas para um e 9 para outros. Mas, assim, falta pouco mais de um mês aí para o Brasileirão ser definido e a gente não dá para cravar ainda quem vai ser o campeão. Está aberto para os 6 primeiros colocados. Vamos esperar a rodada do meio de semana e, principalmente, esse finalzinho de janeiro aí que vai encaminhar o que vai ser a reta final do Brasileirão. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa aí, desejando que você faça a sua inscrição no canal, faz aí seu comentário, ou compartilha nossos vídeos, dá uma olhada geral aí, tem muita coisa bacana. E em breve estaremos voltando com a nossa série de entrevistas. Tem muito craque bacana que vai vir conversar com a gente aí. Fica ligado. Beleza? É isso aí por enquanto, galera. Um abraço e até a próxima.